Ouçam a voz de Deus nesta noite. Não tomem decisões radicais sem antes ter a certeza no seu coração, sem antes ter a certeza do céu e sem antes ter a harmonia entre a sua família. Quem está comigo nessa noite? Deus confirmou desta forma, mas havia necessidade ainda de rompimento. E Jacó entendeu: se eu falar para o meu sogro que eu vou embora, ele vai armar alguma coisa. Os filhos, não era só o Labão, eram os filhos também de Labão, porque como diz no versículo 31, versículo 1 do capítulo 31, lá Jacó passou também a temer a reação dos filhos de Labão. E olha o que está escrito: Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo que era do nosso pai. Olha só o termo: Jacó tomou tudo que era do nosso. Jacó tomou alguma coisa de Labão? Não. Mas olha como a notícia, a narrativa estava sendo construída. Não tenho dúvidas que o que os filhos de Labão estavam preparando era o assalto a Jacó na primeira titubeada de Labão, para tomar tudo aquilo que Jacó tinha, porque olha só a parte B: e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a imensa riqueza. Enquanto os filhos estavam curtindo a fortuna do pai, Jacó estava no campo cuidando das ovelhas. Não era a custa do pai que Jacó prosperava, era a custa de um trabalho duro e da bênção de Deus. Mas pensam bem, quem não trabalha, dá trabalho. Quem não se dedica em cavar o seu poço, vive à custa das águas do poço do outro. E quando o poço do outro começa a faltar água, ele vai procurando no poço de quem trabalhou água, porque ele se sente no direito de beber a água dos outros. Mas a Bíblia nos diz: quem não trabalha não come, quem não tem disposição de cavar o seu poço não deve beber a água. Às vezes nós cercamos demais pessoas que nós amamos, dando água, dando provisão, dando caminhos, quando na verdade deveríamos inspirá-los a cavarem os seus próprios poços, mostrando para eles que a vida é dura e se eles não aprenderem a cavar os poços, lá na frente eles terão problemas. Na maioria das vezes, pessoas que não cuidam dos seus gados, pessoas que não abrem os seus poços, são pessoas egoístas. São pessoas que olham muito para si. São pessoas que olham o tempo todo para o seu estômago, para o seu umbigo. São pessoas que acham que têm direitos. São pessoas que às vezes são problemas para os seus pais. São problemas para os seus cônjuges. São problemas para aqueles que estão à sua volta. Porque eles entendem que eles têm direito demais, mas não possuem nenhuma obrigação. Os filhos de Labão estavam preparando um golpe contra Jacó. Eu não sei você, mas quando nós olhamos à nossa volta e percebemos que as coisas não estão legais, às vezes a guerra não é o caminho, mas o que nós temos que fazer é pegar um caminho oposto. Vai para o seu lado, que eu estou indo para o meu lado. Deus está comigo. Deus vai me abençoar. Deus vai me prosperar. Deus vai me sustentar. Deus falou e Ele é fiel para cumprir. Tanto Jacó quanto as esposas entenderam que um golpe estava sendo construído. Então ele decide ir embora. Enquanto Labão vai tosquear as ovelhas, Jacó entende que naquele momento é a hora de ir embora, sendo que aconteceu algo que é a temática desta noite, e daqui eu já vou definindo a mensagem. Raquel, aquela que Jacó amou só em vê-la. Me permita aqui abrir mais uma aspa. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos e nos cega.
Quem entendeu isso daqui? Parece que tem visão que nós recebemos ou que temos, que na verdade nos cegam. Jacó olhou Raquel e disse: que mulher maravilhosa. Mas na construção de toda a história de Jacó, o que Raquel foi para Jacó foi a mãe de seus filhos. Todavia, Raquel gerou muitas dores de cabeça para Jacó. Na maioria das vezes, quando nós tomamos uma decisão por aquilo que estamos vendo, nós lá na frente padecemos problemas sérios. Cuidado com aquilo que você vê. Adolescentes, começo com vocês. Hoje estou muito bem casado, glória a Deus. Mas eu já me iludi na vida. Eu já fiquei cego por aquilo que vi. Sansão ficou cego por aquilo que viu. Jacó ficou cego por aquilo que viu. E é um problema sério. Quando nós ficamos cegos por aquilo que nós vemos, nós esquecemos de ouvir a voz de Deus sobre aquela situação. Não tome decisões quando no seu coração não há espaço para a voz de Deus. Você pode estar querendo fazer algo, você pode estar achando que esse algo é maravilhoso, mas, meus irmãos, às vezes o que nós queremos, Deus não quer. Jacó olhou para aquela mulher e disse: que mulher maravilhosa. Jacó olhou para ali e falou: não é a que eu quero, mas olha que história maravilhosa. E aqui eu já vou dar uma pincelada no final. Raquel, infelizmente, quando morreu, não foi enterrada no túmulo dos patriarcas, mas Lia foi enterrada no túmulo dos patriarcas. Raquel recebeu a paga do caminho. O que ela queria era o caminho, ela ficou pelo caminho. Raquel, o que Lia queria era filiação, o que Lia queria era uma nova vida, era uma nova oportunidade, e por isso Lia foi enterrada no túmulo dos patriarcas. Existem coisas que Deus vai nos mostrando dizendo: eu não estou com isso, eu não estou neste negócio. Ah, mas Ele me deu filhos. Os filhos são bênção do Senhor. Deus não tirou as bênçãos dos filhos de Jacó, mas o relacionamento com Raquel foi problemático. Termo difícil que eu estou apanhando aqui hoje, né? Às vezes, por causa que nós olhamos e nós gostamos, isso nos atrapalha por anos na nossa vida. Raquel, sabendo que ia embora, Raquel espera o seu pai ir para o campo, e ele entra na tenda do seu pai e rouba os ídolos do clã do seu pai. E Raquel leva consigo os ídolos. Me permita aqui pontuar algumas verdades, entendo desta forma. Abandone os ídolos antigos. Em Raquel, nós entendemos que às vezes o chamado de Deus é para nós rompermos e seguirmos, mas nós estamos muito presos às coisas antigas, porque achamos, em primeiro lugar, que aquilo que está na tenda de Labão é lucro. Fala assim comigo: não é lucro. De novo, fala comigo: não é lucro. Na maioria das vezes, os ídolos antigos eram feitos de ouro ou com pedras preciosas. Tinha um poder, tinha um valor não apenas financeiro, mas também histórico. Raquel entendeu naquele momento que ela iria embora, mas ela tinha que levar os ídolos do pai dela. Talvez ela pensou que era um lucro, talvez ela pensou que ela merecesse aqueles ídolos, ou talvez ela entendeu que na verdade ela estava indo para viver a vida com Jacó, crendo no único Deus, mas no coração dela ela ainda não acreditava nesse único Deus. É possível convivermos com pessoas que não possuem a mesma fé que nós temos. Nós estamos querendo voltar para a terra natal, servir o nosso único Deus,
E a pessoa quer ficar ainda presa aos ídolos antigos, porque acredita que é lucro. Quantas pessoas estão deixando de viver algo extraordinário de Deus, da parte de Deus, porque estão agarrados às coisas antigas, aos ídolos antigos, aos ídolos dos clãs, porque acreditam que é lucro e por isso elas precisam ter. São pessoas que querem ganhar em tudo, são pessoas que não aceitam perder. Ei! Ouça isso, às vezes perder é ganho. Às vezes perder é ganho. Tem coisas que nós simplesmente temos que abrir mão e deixarmos. Ídolos antigos precisam ficar no lugar deles, porque eles já não tomam mais lugar no meu coração e na minha mente. Lendo o livro do Êxodo, quando Moisés tem uma experiência com Deus, e Deus fala com Moisés no capítulo 20, e Deus começa a falar sobre leis para Moisés. Uma das coisas que ele pontua é Êxodo capítulo 20, versículos de número 4 e 5 diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o teu Deus, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor, até a milésima geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A mensagem de Deus, no versículo 4 e no versículo 5 é: não façam imagens esculpidas, de nada que se assemelhe no céu, ou de nada que se assemelhe na terra. Ouvindo um dia um grande pregador, trazendo à memória um dos livros da Editora Vida, aquilo que você põe o seu coração é o seu ídolo, e ele afirmou o seguinte: às vezes nós não nos prostramos diante de imagens de homens, mas nós fazemos de nossos filhos, de nossos cônjuges, de nossa família, de nossos bens, de nossas posses, de nossos ministérios, os nossos ídolos, e nós passamos a adorar. Deus não aceita idolatria a ninguém e a nada. Deixe os ídolos antigos, abandone os ídolos antigos. Segundo ponto que enxergo no texto é que se Raquel pegou aqueles ídolos porque encontrava neles lucro, talvez, em segundo ponto, Raquel tenha levado consigo aqueles ídolos porque era uma pessoa egoísta. Fala-se comigo, uma pessoa egoísta. De novo, uma pessoa egoísta. Ei, meus irmãos, toda pessoa egoísta acha que merece tudo. Ela não suporta o não, ela não consegue abrir mão de coisas, ela simplesmente toma para si tudo, e ela se sente detentora de tudo, e às vezes por causa dessas atitudes, ela leva para sua casa coisas que não agradam a Deus. Quantas pessoas estão trazendo para dentro dos seus lares ídolos antigos, porque elas são egoístas demais para simplesmente abrirem mão, simplesmente deixar. Egoísmo, egoísta. Ego é algo que está aqui latente à nossa alma. Ismo é como se fosse uma ideologia, ismo, como se fosse uma religiosidade, ou islamismo, judaísmo, cristianismo, está ali, como se fosse um ídolo, fazer o ego como um ídolo, o meu ego acima de todas as coisas, as minhas vontades acima de todas as coisas, e às vezes a pessoa acaba construindo um egoísmo, porque ela deseja tudo, e por causa disso, traz problemas seríssimos. Quando Labão percebeu que suas filhas tinham ido embora,
os seus netos tinham ido embora, Jacó tinha ido embora, Labão percebeu também que os seus ídolos tinham sido levados. Labão não podia fazer com que as suas filhas e Jacó voltassem, mas Labão poderia sim dizer que ele foi roubado, e ele foi roubado. E quando encontrou Jacó e suas filhas no caminho, ele poderia argumentar muitas coisas, mas ele foi naquilo que era direito dele. Ele desejou mais uma vez os ídolos de volta. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 31. Gênesis 31, versículos de número 32 ao 33 diz: Mas aquele junto a qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos parentes, procura entre nós o que te pertence, e se encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava assentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia sem nada encontrar. Então Raquel pediu a seu pai que meu senhor não veja como cólera que eu não possa me levantar em tua presença, pois estou com fluxo costumeiro de mulheres. E Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Veja bem, a atitude de Raquel quase trouxe morte para dentro da sua casa, porque Jacó estava tão certo que ninguém pegou os ídolos de Labão, que Jacó disse: se alguém pegou, esse morrerá. Ele não imaginava que quem tinha assaltado o próprio pai era Raquel. E se Labão pegasse aqueles ídolos com Raquel, ele poderia muito bem decidir matar a própria filha, se assim fosse o caso. Eu acredito que não aconteceria, mas quantas vezes pessoas egoístas, por levarem ídolos para suas casas, colocam a sua família em risco. Forte isso, hein? Quando nós levamos ídolos para nossa casa, nós abrimos brechas para ataques do inimigo. O inimigo diz: o que você levou para sua casa é meu. Eu tenho direito sobre aquilo que você levou. Pedro, escrevendo as suas epístolas, diz que isso chama legalidade para o inimigo. Quantas famílias estão vivendo pressões? Labão chegou e impôs pressão, Labão chegou e impôs opressão. Quantas famílias estão vivendo sob pressão e opressão? Porque pessoas levaram ídolos antigos para dentro de suas respectivas casas. Quantas pessoas estão vivendo essa pressão da perseguição por causa de ídolos antigos? Se em primeiro lugar perder é ganhar, em segundo lugar, abandone o seu egoísmo. Diga assim comigo: eu preciso abandonar o egoísmo. E essa palavra não é direcionada a ninguém aqui. Na verdade, é uma máxima para todos nós. Porque todos nós, em algum momento, somos tentados pelo egoísmo. O inimigo age dizendo: você merece isso. Você precisa levar isso para si. E quando nós levamos isso para si, tem um segundo ponto aqui. Primeiro, quando levamos para a nossa casa, nós colocamos a nossa casa em perigo. Segundo, a construção do texto mostra que tem duas versões aqui. Pode ser que Raquel de fato tivesse um período comum para todas as mulheres, e pode ser que naquele momento Raquel, sabendo da dificuldade, ela tivesse mentido. Eu vou seguir nessa segunda linha aqui. Na maioria das vezes, quando nós levamos ídolos antigos para as nossas casas, nós entramos em um caminho de mentiras. Para
nos livrarmos da morte, nós mentimos. Para mantermos-nos bem com os outros, nós mantemos uma mentira e ampliamos. E no final das contas, às vezes, como é a construção do texto, nós temos que cavar um poço e guardar o ídolo para que as pessoas não vejam que nós fomos sim um canal de ataque do inimigo contra as nossas famílias e contra as nossas vidas. Abandone os ídolos antigos. Não minta por nada. Alguns poderiam dizer assim, mas essa mentira de Raquel foi uma mentira boa. Não, Jacó não sabia, Lia não sabia. Então, na verdade, Raquel só mentiu para salvar a sua própria vida. Tudo indica que Raquel mentiu para se salvar. Mais um exemplo de uma pessoa egoísta. Mas ela estava nos dias dela, então ela não mentiu, mas ela omitiu, porque o seu pai procurou em tenda a tenda, onde estavam os ídolos dele, e ela poderia dizer, meu pai, eu agi de forma errada, e eu peguei os seus ídolos estão na selá, aqui do meu animal, do meu camelo, deixa eu ver aqui, não, tem que ser fiel o texto, camelo. Ela poderia dizer, às vezes a mentira também toma forma nas omissões. Mentirinha branca, é por bem de todos. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa perfeita, mas com meus erros eu aprendi uma coisa: você não quer mentir? Então não faça nada que tenha que te levar a mentir. Não quer mentir? Não faça nada que te leve a ter que mentir. 3 e último. Raquel estava saindo da casa de seu pai. A preocupação de Raquel ali era quanto às riquezas que Jacó tinha adquirido e que deveriam ser para os seus filhos. Já Raquel demonstra onde estava o coração dela, e ela não tem dúvidas disso. Veja no versículo 15 e no versículo 16 de Gênesis 31. Não nos considera ele como estrangeiras. Vamos lá, versículo 14, pegar o contexto. Então Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte na herança na casa de meu pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que teu Deus te orientou. Em nenhum momento eu olho essas mulheres, e aqui eu vejo o contexto mais para Raquel, e depois eu vou explicar o porquê. Eu não vejo essas mulheres dizendo: Jacó, vamos embora, porque se você não for embora, você vai morrer. Meus irmãos são homens terríveis. A preocupação dessas mulheres é para a riqueza da herança delas, e a riqueza que Jacó construiu para os seus filhos. Às vezes, nós estamos vivendo nas casas, mas quando na verdade, em casas, e nós não vemos a atenção um com o outro, nós só vemos a atenção naquilo que o outro possui ou adquiriu. Quantos casamentos hoje não resistem à primeira crise financeira? Porque casamentos foram construídos através de finanças. Quanta moda hoje em dia de rompimentos por questões pequenas. Eu vou aqui apenas exemplificar rompimentos porque um aperta a pasta de dente no meio e não no fundo. Dá raiva, não dá? Dá raiva. Quando aperta no meio, fala, não é possível. Aperta no fundo e vai subindo essa pasta. É apenas uma exemplificação de banalização de rompimentos. Existem pessoas, entre aspas,
estão rompendo por causa da forma que tem que apertar a pasta de dente. Terceiro e último. Viva o novo. Terceiro e último. Terceiro e último. Viva o novo. Esse terceiro e último ponto eu quero exemplificar por algo que eu vi. Conheço pessoas que moravam em comunidades muito carentes. E alguns anos atrás, o governo desenvolveu alguns prédios e permitiu que essas pessoas fossem morar nesses prédios. E um dia eu fui visitar algumas vezes, na verdade, prédio de uma determinada pessoa que é muito chegada à nossa família. E quando chegamos lá, havia tráfico de drogas no prédio. E quando eu saí, tinha fuzil na praça do prédio. E aí uma mensagem veio ao meu coração e eu conversei com minha esposa, e esses que nós conhecemos tiveram que sair de lá, porque a coisa ficou muito complicada. E é um termo que eu acho que se aplica muito bem aqui. E lá eu olhei e tinha ouvido falar esse termo muitos anos atrás, mas ali eu entendi. Muitas pessoas saem da favela, mas a favela, infelizmente, não sai delas. Repito, muitas pessoas saem da favela, mas a favela, infelizmente, não sai delas. Eu não estou falando da favela que é construída de pessoas dignas, que é a maioria dessas pessoas. É a minoria que faz bagunça, que cria problemas. A maioria de pessoas esforçadas, trabalhadoras, honestas, a minoria que faz a lambança toda. Olhando esse texto, eu aprendo que Jacó diz: vamos para a minha terra, servir ao meu Deus. Raquel está indo por causa dos bens, mas o seu coração, seu Jaime, o coração de Raquel, infelizmente, ainda estava nos ídolos da casa do pai dela. Dona Maria, Raquel estava indo, mas aquele lugar continuava no coração e na mente dela. Aprendo aqui a última verdade dentro desse texto: viva o novo. Para rompermos realmente com determinadas situações, temos que nos lançar realmente para o novo. E nos lançarmos para o novo é abandonarmos completamente os ídolos antigos. Deixar para trás. Romper com tudo que nos cria raízes para aquilo que antes nos faziam pessoas idólatras, nos fazia pessoas egoístas, nos fazia pessoas extremamente aquém da vontade de Deus. Termino essa mensagem: abandone os ídolos antigos. Qual o tema da mensagem? Abandone os ídolos antigos. Eu quero terminar orando. Eu faço